O Senhor, Ele nos traz uma palavra nesta noite. Algo que nessa tarde eu estava conversando com Deus. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto nessa noite. Se você entender o que o Senhor nos trouxe como palavra, eu e vocês sairemos daqui mais que vencedores. Amém? Convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes. Quando você encontrar Juízes, capítulo 11. A partir do versículo 1. Meu ministro de louvor conseguiu decifrar a nossa mensagem de hoje. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Quantos encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia, Jesus. Eita. Quem encontrou, diz amém. Juízes, capítulo 1, capítulo 11, a partir do versículo 1. O texto do Senhor para as nossas vidas hoje nos diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhes disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Curva sua cabeça, querido, nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor, nesta noite. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Como igreja, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, Senhor, as instruções vindas do teu altar, Senhor. Como igreja nesta noite, que o Senhor possa guardar os nossos ouvidos, que o Senhor possa guardar os nossos corações e principalmente a nossa mente, Senhor. Que nós possamos sair daqui convictos daquilo ao qual o Senhor tem nos chamado. Que nesta noite o Senhor venha guardar esta cidade, guardar este bairro, Senhor. Ó Deus, os nossos vizinhos, ó Pai, que a Tua palavra venha alcançar aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, nesta noite. Espírito Santo, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Senhor. E que nesta noite haja salvação, haja restauração, haja cura, Senhor, sobre as nossas vidas, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, ó Pai. Então, no nome santo de Jesus, que o Senhor abra os céus sobre este lugar, que esta noite, Senhor, ó Deus, os teus anjos possam celebrar, Senhor, a Deus, aquilo que o Senhor irá fazer em nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. E você diz, amém, aleluia. Olha aí para quem está do teu lado, com aquele olhar de profeta, pergunta a ele: você sabe quem foi Jefté? É desse jeito, Marcelo, mesmo.
Voz de profeta mesmo. Você sabe quem foi Jefté? Diga, foi um juiz, um guerreiro, um gileadita, filho. Não. Ah, por que você baixou a voz? Diga, filho de uma prostituta. Isso. Desse jeito. Aleluia. Deixa eu falar algo para você nessa noite, queridos. Essa tarde eu estava conversando com o Senhor acerca dessa palavra recebida há uns 15 dias atrás. Quando o Senhor me disse: você nasceu para ser usado por Deus. Uma frase que em nossas vidas pode até ser recebida pelos nossos ouvidos, mas ela ainda não chega ao nosso coração. Uma palavra que talvez, se um profeta disser a você que você nasceu para ser usado por Deus, você diz aleluia e vai embora. Mas deixa eu dizer algo para você. O texto que nós acabamos de ler conta a história de um homem improvável. Aí você olha para você, imagine que tem um espelho na sua frente e diga: eu sou improvável de ser usado por Deus. Você disse isso. Vocês estão com medo hoje? Queridos, o texto, no versículo 1, ele diz que havia um homem chamado Jefté. O texto continua lendo, aliás, descrevendo toda a história desse homem, o capítulo 11 inteiro. Mas o texto, ele diz algo bem particular, bem interessante para mim e para a sua vida. Aí o texto diz: ele era filho de uma prostituta. Na casa dele existia uma outra família. E o texto diz que os irmãos de Jefté, quando cresceram, expulsaram Jefté de casa. Olha só, pega isso aqui, queridos. O texto diz que ele foi expulso de casa. Na visão humana, eu e você entenderíamos que ele tinha sido rejeitado. Que ele não era mais um homem que seria ou que teria a aprovação de Deus. Em nosso meio existem histórias como essa, ou eu e você somos essa história. Mas deixa eu dizer algo a você. Deus te criou para usar você. Você não foi fruto do acaso. Você não passou por provações na tua vida porque você era lindo, assim como eu, né? Baixinho. Ainda tem gente que mangou agora, tá vendo? Não. Porque Deus tinha um propósito. Na família que você nasceu, os irmãos que você teve, foi Deus quem providenciou tudo. E a sua história de vida foi escrita por Deus. Aleluia. Tudo que está acontecendo ao seu redor foi escrito por Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer usar você. Deus não quer usar o teu irmão, Deus não quer usar o teu pai, Deus não quer usar outra pessoa, Deus quer usar você. A Bíblia diz que Jefté, ele era um homem determinado.
guerreiro, corajoso. Jefté carregou sobre ele anos e anos essa história de ser expulso de casa, de ser expulso do seu povo, de não ter uma família. E mais interessante ainda, o texto continua dizendo que Jefté se reuniu com pessoas o quê? Levianas. Ou seja, pessoas que não prestam. Traduzindo para a nossa vida, pessoas que não prestam. Deixa eu dizer algo, o que o texto quer nos ensinar nessa noite, queridos. Quando Deus cria alguém, quando Deus coloca alguém para que Ele possa usar aqui na terra, sabe o que acontece? Eu e você não dependemos de nada, de ninguém, de nenhuma herança familiar. Primeiro ponto, eu e você não dependemos de nenhuma herança familiar. Por quê? Porque o nosso provedor, quem é o nosso provedor? É o próprio. E o texto diz, olha só, que Jefté, ele foi expulso da sua casa. Então esse homem não tinha nada e nem ninguém. Jefté não era crente. Jefté apenas era um homem corajoso. Era um homem que, quando ele entendia que precisa estar de pé e lutar, ele fazia. Deixa eu dizer algo a você, queridos. Se você vive em sua família dessa forma, eu quero dizer que você é um privilegiado. Se você nasceu na sua família e você diz, mas eu não consegui herança, eu não consegui riqueza, eu não tenho, você é privilegiado. Porque quem vai te dar é o próprio Deus. Porque quem vai fazer é o próprio Deus. Quem vai te conduzir é o próprio Deus. Quem vai abrir portas é o próprio Deus. Quem vai dar as tuas realizações é o próprio Deus. E aí o texto diz que este homem, ele viveu alguns anos naquela região, afastado de todos. Mas existiu algo do Senhor, que o Senhor, Ele trata sobre as nossas vidas. Quando eu e você somos escolhidos por Deus, olha só, quem vai se aproximar de nós, nem sempre são as melhores pessoas. Por quê? Porque eles vão tentar te desviar dos propósitos de Deus. Se fossem os bonzinhos, eles já te levavam para a igreja. Se fosse aqueles crentes, sapatinho de fogo, que tivesse ao seu redor, você já era convertido assim que saísse do berço da mãe. Mas o texto diz que quando Jefté foi expulso de casa, a primeira coisa que chegou ao redor dele foram homens levianos. Quando você vai estudar a história diz que esses homens praticavam todo tipo de maldade. E onde estava Jefté? No meio desses homens. Pecador, Misericórdia. Não. Existia um propósito na vida de Jefté. Então quem tivesse ao redor dele iria fazer parte desse propósito. Você não entendeu?
Deixa eu explicar a você. Quem está ao teu redor, quem anda com você, quem faz parte da tua família, está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Ele vai fazer parte do propósito de Deus. Olha o que diz o texto. Tem uma versão que diz que ali existia um bando de homens, e a minha versão aqui do tablet diz: homens vadios, homens maus, que andavam com Jefté. O que aconteceu? Que Jefté não se deixou influenciar por esses homens. Jefté não permitiu que a maldade desses homens chegasse até a ele. Você acha que nós, como homens e mulheres de Deus, estamos livres disso? Não. Sabe quem passou pela mesma coisa? O rei Davi. O rei Davi também foi cercado de homens que não tinham nenhum tipo de bondade no coração. E quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi não se deixou ser influenciado por aqueles que estavam ao seu redor. Eu vou começar agora a pregar, tá? Só foi a introdução do texto. Deixa eu dizer algo a você, igreja do Senhor. No ano de 2024, nós viveremos o ano da compaixão do Senhor sobre a nação brasileira. Como nós iremos usar da compaixão de Deus, se nós não prestarmos atenção quem está ao nosso redor? Se nós começarmos a escolher quem são as pessoas que estarão ao nosso redor, se nós começarmos a criticar as pessoas que estão ao nosso redor, como nós iremos usar a compaixão de Deus? Como nós iremos estender as mãos a essa pessoa? E o texto diz que Jefté aceitou o que aconteceu com ele, porque Jefté, ele entendia primeiro que ele tinha um dom. Igreja do Senhor, entenda uma coisa: Deus lhe entregou um dom, Deus te entregou a promessa, mas ela, para fluir, ela, para chegar no ano da compaixão, eu e você precisamos entender e aceitar o que Deus, quando Deus nos chamar. Jefté aceitou tudo sobre a vida dele, mas ele permaneceu na posição. Ele aceitou e permaneceu na posição. Nada ao seu redor foi capaz de influenciar, de tirar ele da rota que lá na frente Deus tinha para ele. Igreja do Senhor, nós precisamos entender o que Deus tem para as nossas vidas em 2024. Usar a compaixão de Deus sem aceitar as adversidades, nós não iremos chegar no final de 2024. Nós iremos deixar que as coisas venham nos influenciar, que os amigos venham influenciar, que a família venha influenciar, se nós não entendermos o que é ter compaixão, se nós não prestarmos atenção às influências que estão ao nosso redor.
Quando o texto diz que quando você nasce para ser usado por Deus, não precisamos estar brigando com ninguém. Não precisamos estar discutindo com ninguém. Nem precisamos pisar ninguém para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. O meio familiar de Jefté empurrou Jefté para o propósito de Deus. O meio familiar de Jefté, o que aconteceu na vida dele, empurrou ele para o propósito de Deus. Entenda isso, igreja. Nós estamos no ano da compaixão. Então você chegou a 2024, chegou. Então se prepare que Deus vai te empurrar para o teu propósito. Deus vai te colocar em lugares aonde você vai dizer: Senhor, o que eu vou fazer aqui? Por que o Senhor colocou pessoas dessa forma? Porque o Senhor tem me colocado no meio desse povo. Aleluia. E aí o texto diz que, no versículo 4, diz assim, Juízes capítulo 11, versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra quem? Contra Israel. Os líderes de Gileade foram buscar quem? Jefté. O cara que foi expulso lá atrás. Em Tob. Versículo 5. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Continuando, disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Aleluia. Queridos, o que nós vimos no texto? Que Deus deu uma direção ao povo de Gileade para ir em busca de Jefté, o homem que tinha sido expulso por sua família, o homem que não poderia morar em Gileade, agora estava sendo chamado por Deus para salvar uma nação. Você nasceu para ser usado por Deus. Você nasceu para ser usado por Deus. Deixa eu dizer algo a você. Existem situações que acontecem na nossa vida, assim como o texto relata a história daquele povo. Quando aquele povo estava navegando em águas tranquilas, eles não se lembraram de Jefté. No dia da adversidade, eles lembraram que existia um homem guerreiro e que podia ir à frente para salvá-los. Na minha e na sua vida, as coisas não vão acontecer quando as águas estiverem calmas, não, queridos. Na minha e na sua vida, as coisas vão acontecer quando o dia da adversidade chegar. Está calmo? Está tranquilo? Estou no meu canto tranquilo. Se prepara que Deus vai chacoalhar. Se prepara que vai chegar o dia em que Deus vai dizer: vai lá buscar o meu filho, porque ele resolve o problema do povo.
A Bíblia diz que foram lá pegar Jefté. Por quê? Porque ele era um homem guerreiro. Por quê? Porque Deus havia escrito a história de Jefté. E a Bíblia diz que Jefté foi colocado como juiz do povo de Israel. Preste atenção na genealogia. O homem que foi rejeitado por ser filho de uma prostituta, se levanta para ser um guerreiro, ganha uma batalha e é juiz sobre Israel. Eu fosse você, eu me alegrava. Sabe por quê? Porque a minha história e a sua história, queridos, ela é a história exatamente escrita dessa forma. Eu e você não éramos nada. O nosso passado era um passado cruel. Mas Deus disse: vou jogar no mar do esquecimento. Ninguém jamais terá capacidade de buscar. E vou fazer de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Por isso que você nasceu para ser usado por Deus. Não existe outro motivo para você estar aqui. Não existe outra situação para que você não esteja aqui. Mas o texto diz que existiu algo especial na vida de Jefté. Jefté era um homem que se dedicava a estudar a palavra de Deus. Tudo acontecendo ao seu redor. Tudo, a tendência levando para a bagunça. E Jefté estudando a palavra de Deus. Quando chega a proposta a Jefté, ele diz: olha, eu vou dar uma chance a vocês, amonitas. Se vocês deixarem o povo, eu não vou destruir. E Jefté é afrontado por aquele povo. E ele diz: vocês não conhecem a história do povo de Israel. Todos que tentaram destruir a história do povo de Israel caíram, foram destruídos. E os amonitas disseram: o nosso exército é maior. E Jefté repete: todos que tentaram destruir Israel foram destruídos. Deixa eu dizer algo a você, queridos. Se tentaram algo contra você, não se preocupe, queridos. Se você nesses últimos dias passou por algo de afronta, não se preocupe. Sabe por quê? Porque maior é o que está em você. Porque o Deus de Israel é o teu Deus. Não tenha o que temer. Jefté usou a palavra de Deus para explicar aos inimigos que eles seriam derrotados sem ao menos levantar a espada. Mas os inimigos não aceitaram. Mas Jefté era um homem que ele vivia a palavra de Deus. Em todo o tempo, Jefté, ele não aceitou a um dia sequer viver fora da presença de Deus. Ele tinha temor a Deus. E a Bíblia diz que ele, através das instruções do Espírito Santo, ele venceu todas as batalhas. Através das instruções do Espírito Santo, ele venceu todas as batalhas. Qual o segredo que eu e você precisamos ter?
o Espírito Santo do Senhor nos conduzindo para as nossas batalhas. Esse é o segredo da vida deste homem. Ele tinha o temor e ele só permitia dar um passo se fosse conduzido, se ele ouvisse a voz, se ele fosse coordenado pelo Espírito Santo do Senhor. Deixa eu dizer algo a você. 2024 está sendo um ano promissor para a Igreja do Senhor no Brasil e no mundo. Mas se eu e você não estivermos atentos à voz de Deus, nós não iremos vencer as batalhas. Esses dias eu estava aqui orando no anexo a Deus acerca de algumas coisas. E quando eu entrei aqui na igreja, tão quente, eu digo: Jesus, eu vou comprar os ar-condicionados da igreja amanhã. Quando eu fechei a igreja, o Senhor disse: você está doido? Faça isso. Eu digo: doido eu já sou, Senhor, né? Doido eu já sou. Mas quando eu saí ao meu trabalho, eu encontrei um rapaz e estava conversando acerca da temperatura da igreja. Por quê? Porque nós adquirimos algumas coisas. Por exemplo, a mesa de som da igreja é uma das mais modernas, viu? Não vai ter mais ruído na transmissão, totalmente digital, né? Vamos ter capacitação para todos os homens que tiverem interesse, para nos ajudarem na mídia. O primeiro que dá um arranhão vai para o cajado. E eu estava perguntando a Deus, eu disse: vou fazer acontecer. E eu conversando com o rapaz, ele disse: meu filho, quer fazer um teste? Eu disse: em que? Ele disse: vamos aplicar um produto na telha da igreja. E esse produto vai diminuir 90% da temperatura. Eu digo: é um ar-condicionado do céu. E eu criei naquela palavra. E eu fiz. Está vendo? Por isso que eu sou doido. Ontem nós aplicamos o produto, queridos. E você acredita que eu cheguei hoje aqui na igreja meio-dia e não senti a temperatura que nós sentíamos há dias atrás? E sozinho aqui eu me alegrei no Senhor. Fiquei chorando aqui sozinho. Digo: Deus, como é bom ouvir a tua voz. Porque eu tinha comprado os ar-condicionados. Mas Deus disse: tenha calma, devagar. E nós fizemos isso ontem aqui, ó. Você não vê, mas lá em cima tem uma película que o sol só vai se Jesus disser: agora vai. Para quê? Para dar mais conforto a cada um de nós. Mas por que eu trouxe isso como exemplo no texto que nós estamos lendo? Porque Jefté, ele se permitia ser instruído. Se eu e você nos permitirmos ser instruídos por Deus, nós não iremos fazer nada para andar tropeçando. Nós não iremos fazer nada para estar decepcionando ao Senhor. E nós iremos entender o nosso papel aqui. Nós fomos chamados para quê? Porque eu tenho a minha história de vida. Porque o Senhor conta com você. Porque assim como a história de Jefté, o Senhor conta com a sua história. Chegará perto de você pessoas com a sua história, ou pior do que a sua. Mas você, como tem o Espírito Santo do Senhor na sua vida, você vai conseguir instruir essa pessoa para que ela possa vencer, assim como você venceu. E Jefté fez exatamente isso. Ele se permitiu. Ele saiu de uma história improvável. Ele não aceitou sobre a vida dele aquela história. E ele se tornou juiz de Israel. Um dos maiores cargos de uma nação. Jefté passou 6 anos naquele cargo.
E eu quero dizer isso a você, queridos. Se eu e você permitirmos nessa noite que o Senhor nos conduza aos nossos dias, eu e você não iremos tropeçar. Existe um lado da história de Jefté que a Bíblia diz que foi o único momento que ele não ouviu a voz de Deus. Não foi essa música. Existe um lado da história de Jefté. Sabe qual é o lado, querido? Eu e você, nós não somos perfeitos. Eu e você temos falhas, temos fraquezas, temos pensamentos errados, para demonstrar que nós somos seres humanos falhos. A história diz que Jefté ficou tão alegre, tão feliz, tão contente naquilo que o Senhor fez através da vida dele. E Jefté fez um voto a Deus. Jefté disse: como eu ganhei a batalha, então, Senhor, quando eu chegar na minha casa, a primeira coisa que vier ao meu encontro, eu irei sacrificar ao Senhor. Sabe o que é isso? A fraqueza do homem, a fraqueza do ser humano. Quando o ser humano não entende que quem fez na sua vida foi Deus, ele começa a trazer para ele a glória de Deus. E aí é onde o homem tropeça, é onde o homem cai, é onde o homem erra. E a Bíblia diz que quem veio ao encontro de Jefté, a filha dele. E eu passei esses dias estudando, tentando achar a verdade, as instruções acerca do que aconteceu. E existem várias conclusões acerca do assunto sobre o sacrifício de Jefté. Mas todos eles apontam para um único lugar: a falha que Jefté teve em acreditar que foi ele que venceu e não o Senhor. Há um perigo na minha e na sua vida, queridos, quando nós acreditamos nisso. A sua vida está bem? Está. Quem fez foi o Senhor. Eu estou passando por tribulação. Fica na posição que Deus vai te dar o escape. Mas eu não consigo sair desta luta. Dê lugar a Deus para Ele fazer. A minha história de vida, você não sabe, não sei mesmo. Mas Ele sabe, porque Ele permitiu que você chegasse aqui para entender que Ele te fez para usar sobre a vida de alguém. E eu quero dizer a você, igreja, que nos últimos dias Deus vai estar mostrando a você pessoas com histórias pior que a sua. Seja de família, seja de luta, né, Marcelo? Mas que vai existir a vitória que foi dada por Deus. Convido a você a ficar de pé nesse momento. Existem algumas lições, queridos, que nós precisamos aprender com esse texto de hoje. Uma das primeiras lições é que não existe um líder espiritual humano perfeito. Não existe. Nós somos falhos. Se a palavra diz que nós somos pecadores, nós somos pecadores. Segunda lição que fica na nossa vida:
não devemos exigir perfeição dentro de nós. Quando eu e você começa a exigir perfeição, nós nos frustramos. Quando eu e você começamos a nos cobrar de algo, nós ficamos frustrados. Porque a Bíblia diz que nós somos esses homens e mulheres falhos. Terceiro, olhe para Jesus, queridos. E você encontrará em Jesus a perfeição. Você encontrará em Jesus, sabe o quê? A graça superabundante, o perdão sincero, a restauração completa. Você encontrará em Jesus sabedoria, vitória e vitória sobre o pecado. Somente em Jesus. Nós somos falhos. Existe algo para concluir a nossa palavra de hoje. Jesus, Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que somente Ele, não existe ninguém, somente Jesus é quem pode apagar o nosso passado. Somente Jesus é quem pode apagar os nossos erros. Somente Ele é quem tem o poder para restaurar. E a palavra dele em 2 Coríntios nos diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu e você estamos em Cristo, nós já somos nova criatura. Então, se você está em Cristo nessa noite, eu te convido a adorar ao Senhor com esta canção, em nome de Jesus.